Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada, que o Senhor te alcance, né? Que o Senhor venha bradar, irmãos, venha preparar o milagre para nós, né? No nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, sejam bem-vindos aqui no nosso meio, para a glória do nome do Senhor, amém? É sempre um prazer falar com os irmãos, né, irmãos, né? É uma alegria ter a companhia dos irmãos e das irmãs, em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 20, né? Porque nós queremos ser breve aqui na leitura, diz assim, olha, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, e sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram-na. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram-na, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele lhe disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam, eles sejam para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Né? Aqui, irmãos, né? Só para ler, para testificar o estudo, né? Diz assim, olha, esta parábola, irmãos, conta o evangelho será recebido no mundo, como será recebido no mundo. 3 verdades podem ser aprendidas nesta parábola. Primeiro, a conversão e a frutificação espiritual, irmãos, depende como a pessoa se porta diante da palavra de Deus. Haverá diferentes reações, né, ante o evangelho da parte do mundo. Uns ouvirão, mas não a entenderão. Uns crerão, mas depois se desviarão. Misericórdia, infelizmente, né, irmãos, né? Uns perseverarão e frutificarão em diferentes proporções. Amém. Os inimigos da palavra de Deus são Satanás, os cuidados deste mundo, as riquezas e os prazeres pecaminosos desta vida. Então, né, irmãos, porque Satanás, ele se opõe à palavra de Deus. Então, quando nós damos brecha ao diabo, ele endurece o nosso coração, né? Ele endurece o coração das pessoas, e elas se opõem à palavra de Deus. Elas não querem, né, irmãos, né? As riquezas,
as pessoas começam o quê? Correr atrás das riquezas, né, irmãos, né? E a Bíblia diz que não é proibido você ser rico ou ser próspero, irmãos. Você não pode amar o dinheiro mais do que a Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós não podemos amar dois senhores. Ou amamos a Deus, ou amamos a Mamon, né, irmãos? Que é a riqueza, essas coisas desse mundo, né? Então, assim, se você ama a Deus, você vai ponderar no teu coração e buscar a Deus em primeiro lugar. Mas se você ama as riquezas, né, irmãos? Você vai deixar Deus em último lugar, não vai se importar com as coisas de Deus, né? Olha, e os prazeres pecaminosos desta vida. Aqueles que não abandonam os vícios, o pecado, né, irmão, né? Não tem como ter vida com Deus também, né? Olha aqui, né, irmãos, né? E aí diz assim aqui, olha. E a outra caiu, né, irmãos, né? Olha aqui, né? O Senhor, né? Olha, e os que semeiam, né? E os que semeiam a palavra são os que estão junto do caminho. São aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. Versículo 15, né, irmãos, né? E aqui diz assim, aqui, né, irmãos, olha. Tira a palavra, né? Cristo fala aqui a respeito da conversão incompleta, em que o indivíduo busca o perdão dos seus pecados, mas não chega ao arrependimento, né, irmãos? Pelo Espírito Santo de Deus. O tal não recebe a salvação. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, a gente muda a nossa atitude, né? A gente não pratica mais aquilo que a gente praticava antes, né, irmãos, né? Olha, o tal não recebe a salvação, pois não nasceu de novo e nunca entra em comunhão com os crentes. Quer dizer, faz de tudo, né, irmãos, para não congregar na igreja, dá um monte de desculpa, né? A pessoa não se entregou para Deus de todo o coração, né, irmãos? O coração ainda está endurecido com as coisas de Deus. Esse, né, a Bíblia diz que não recebe a salvação, né, irmãos? Vai na igreja de vez em quando, não tem vida com Deus, continua fazendo da vida dela da maneira que ela acha que é certo, né, irmãos, né? Não da maneira de Deus, né? Então, assim, quando nós realmente entra o arrependimento, né, irmãos? A gente vai se submeter à vontade de Deus, né? A gente vai querer agradar esse Deus. A gente vai querer obedecer os mandamentos, né, irmãos? As regras de Deus, né? A gente vai se sujeitar ao Senhor, né? Então, como é que está o teu coração? Que tipo de terra está o teu coração, né, irmãos? Ó. Olha, ou realmente torna-se, olha, ele nunca entra em comunhão com os crentes, ou se realmente torna-se membro de uma igreja, não demonstra uma genuína entrega a Cristo, nem separação do mundo, continua querendo estar nas coisas do mundo, né, irmãos? Faz de tudo para não ter compromisso, né? Conversões incompletas resultam destas causas. Primeiro, a igreja trata rapidamente com o interessado sem lhe comunicar a compreensão correta do evangelho e das suas exigências. A igreja deixa de lidar com a possessão demoníaca do interessado quando for o caso, né, irmãos? O interessado crê em Jesus com a mente apenas, e não de todo o coração. O íntimo, mas o íntimo do seu ser na totalidade da sua personalidade. O interessado não se arrepende com genuína sinceridade, nem se afasta do pecado. O interessado quer aceitar a Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Quer ser salvo, mas não quer obedecer o que Deus fala, né, irmãos? Né? Não quer se sujeitar à vontade de Deus, né? É uma conversão pela metade, né, irmãos? Não vai ter salvação, né? A fé do interessado baseia-se no poder da persuasão de palavras humanas,
mais do que na demonstração do Espírito Santo e do poder de Cristo. Quer dizer, ela dá mais crédito do que o homem fala do que aquilo que Deus fala, né, irmãos, né? É perigoso isso, né? Não agrada a Deus, né, irmãos, né? Olha, versículo 15, né, irmãos, né? Olha. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles, né? Satanás, ele se opõe, né, irmãos? Ele luta contra Deus, né? A conversão a Cristo é incompleta quando o indivíduo